para falar, ó, que esse vexame do Corinthians, ele se tornou ainda maior. A vergonha que o Corinthians passou hoje, ela é ainda maior, porque mais uma vez o Corinthians, ele tem escrita negativa em uma competição sul-americana. O Corinthians hoje se tornou, acredite se quiser, o gigante Corinthians se tornou o primeiro time brasileiro na história a ser eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. Ou seja, o Flávio Prado, ele tem que tirar muita onda mesmo agora, porque olha a quantidade de clubes de menor expressão brasileiros que já participaram da Sul-Americana. E o Corinthians conseguiu se tornar o primeiro brasileiro da história a ser eliminado 2 vezes na primeira fase da Sul-Americana. Ou seja, o vexame é ainda maior. É mais uma escrita do Corinthians negativa numa competição sul-americana. E para piorar, olha o grupo do Corinthians, tá? Quando o Corinthians foi eliminado em 2021, Peñarol, River Plate do Paraguai e Sport Huancayo. Sport Huancayo. É brincadeira. Fala, Bruno. Eu lembro disso. Que é engraçado mesmo. Que, na época era só classificava um, né? E o Peñarol, o Corinthians tomou 4 do Peñarol em Montevidéu. Foi 4-0 lá em Montevidéu. E 2 aqui. Perdeu as 2 pro Peñarol. Aí classificou o Peñarol, o segundo não tinha esse playoff. É do Uruguai, ainda. é o River Plate do Uruguai, Bruno, desculpa. Não, era do Paraguai mesmo, tava certo, era do Paraguai mesmo. Não, era do Paraguai, então o PH aqui falou besteira aqui, Paraguai. E o Peñarol tinha 2 palmeirenses hoje, Piquerez e Facundo Torres. Opa! Os 2 estavam nesse time. O Facundo jogou muita bola contra o Corinthians, foi 4-0 e 2-0. Wagner Mancini dirigiu o Corinthians. E o Corinthians já tem outro número, né, que a gente falou na época, mas já que hoje teve mais uma eliminação, ele é o único brasileiro que caiu mais de uma vez na pré-Libertadores. E já caiu 3 vezes. É o único que caiu mais de uma. Caiu 3. Tolima, Guarani do Paraguai e Barcelona de Guayaquil, né? Então, realmente é impressionante o desempenho do Corinthians em competições sul-americanas. É realmente muito abaixo do normal. E, Perno, isso torna o vexame ainda maior, né? Mas isso torna também algo bastante irregular na história do Corinthians. É a lógica, né? Você sabe que tem um outro número, que é o seguinte: se o Palmeiras vencer amanhã, o Palmeiras vai chegar a 142 vitórias em Libertadores, que é exatamente o número de jogos que o Corinthians tem em toda a história do torneio. Então, veja, olha como é a desproporção. Agora, a gente brinca, porque realmente o Corinthians, em competições aqui na América do Sul, diverte, né, os críticos, os torcedores dos outros clubes e tal. Chega a ser realmente engraçado. Eu até brincava aqui com o Flávio. Enfim, já pensou se o Corinthians pegar o Bulo-Bulo? E o Flávio, não, se pegar o Bulo-Bulo passa, claro, é o grande favorito e tal, né? Mas assim, é que hoje foi algo constrangedor demais, porque tem efeito colateral. O Corinthians poupou o time contra o Atlético Mineiro para fazer essa porcaria desse vexame hoje. É isso que tem que ser cobrado também. E não adianta só falar, puxa vida, o Corinthians tinha um presidente que foi afastado por suspeita de corrupção, de quebrar o clube. Aliás, estão conseguindo fazer isso. Mas vejam, e a comissão técnica e também os jogadores? Porque o planejamento parte da comissão técnica. Então, quem teve a luminosa, radiosa ideia de poupar contra o Atlético Mineiro para tentar ser o segundo do seu grupo da Sul-Americana, isso foi a comissão técnica. Então, ela tem que ser cobrada por isso. E ela tem que ser cobrada também por ter escalado mal, ter escalado um time que se acovardou, especialmente no primeiro tempo, contra os reservas do Huracan. Agora, fora isso, o jogador que estava em campo, porque quem não viu o jogo não tem ideia do que a gente está falando. Porque, veja, o Bruno, enfim, imagino que tenha visto especialmente o segundo tempo, teve um lance em que o Corinthians foi bater uma falta no campo de defesa e alguém recuou lá uma bola que foi direto para escanteio,
porque acho que estava todo mundo olhando para outro lado e tal. Foi uma coisa grotesca. E aí o Hugo ficou olhando lá para os zagueiros e ninguém entendia nada. Para piorar, o árbitro boliviano, ele marcou um pênalti para o Corinthians hoje, que seria uma obra-prima da disfarçatez e da pouca vergonha, que foi uma mão na bola a 1,5 metro fora da área. Ainda bem que o árbitro, que o VAR acabou corrigindo. Foi muito fora, né? Foi muito fora. É para essas coisas que o VAR tem que existir, apesar de todos os problemas, que se não tem o VAR, o cara daria um pênalti assim muito fora da área, né? O VAR é para corrigir bizarrices mesmo, né? E nesse caso, nossa senhora, o cara ia dar um pênalti absurdo, muito fora da área mesmo. Totalmente, nem discutível, estava bem distante. Agora, essa situação do Depay, né? E aí eu pergunto para a mesa inteira, por que o Depay, né, quando ele tem que ganhar lá bônus, 1.550.000 a mais porque participou de 10 gols. Aí ele ganha lá 1.550.000 reais a mais. Mas e agora? Que ele não entrega coisa nenhuma em competição internacional. Vocês acham que ele vai ser cobrado ou não? Porque tem isso. Não adianta também participar de muito gol quando interessa pouco e nas competições internacionais, porque vamos pensar bem, quanto que o Corinthians deixou de ganhar de dinheiro por não passar para a Libertadores e por ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana? É muito dinheiro. Muito dinheiro. E o Depay não jogou nada nessas duas competições. Ou seja, fica ganhando bônus, às vezes para fazer gol, participar de gol, contra time pequeno no Campeonato Paulista, em jogos mais fáceis no Brasileirão, e na Libertadores e na Sul-Americana, sendo um papelão dele. Tem que ser mais cobrado por isso? Pilhado, eu tenho os números aqui disso que você questionou aí da premiação da Sul-Americana, para ilustrar. Se tivesse ido para o playoff, 2.800.000 reais. Se tivesse avançado direto para as oitavas, 3.400.000. E aí por fase, né? Se chegasse às quartas, 3.900.000. Se chegasse à semifinal, 4.500.000 reais. Se fosse vice-campeão, 11.300.000. Se fosse campeão, 37 milhões de reais. Somando aí todos esses valores que eu falei, né? Passando de fase, chegando mais longe. Então, o Corinthians também deixa de ganhar uma grana muito boa, né? Além do fato de que na primeira fase, a Sul-Americana paga 650 mil reais, por vitória. O Corinthians ganhou um jogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, nem para conseguir arrecadar aí uma boa grana, né, para pagar uma coisinha ou outra, ali o Corinthians que está com uma situação financeira bastante complicada, né, foi possível nessa Sul-Americana. E uma eliminação tão cedo também tem esse aspecto. O time deixa de receber uma boa grana, deixa de entrar um dinheiro ali. E além disso aqui que eu estou falando, tem bilheteria, que o time também não vai ter, nesses jogos que ele poderia fazer na sua casa no mata-mata, né? O estádio do Corinthians sempre cheio, com bilheteria lá e as outras coisas que o dia do jogo, né? Arrecada, lanchonete, enfim, todas as coisas do estádio. Então, é um prejuízo para um clube que tem tantos problemas financeiros, não avançar de fase. É um prejuízo esportivo importante, né? Porque você sai de uma competição do jeito que saiu. E financeiro também, com esses números aqui. Sim, por cima, né? O campeão da Sul-Americana vai levar para casa aí um pouco mais de 60, 70 milhões de reais. E Perno? Não, claro. Veja, o que aconteceu hoje foi desastroso em tudo. Eu nem acho que o Corinthians tenha que dar prioridade à Sul-Americana. Mas já que jogou... Vejam, sabe, a camisa do Corinthians. Se o técnico do Corinthians fala, bom, gente, é o seguinte, Sul-Americana, a gente está só disputando aí a segunda vaga e depois vai ter ainda um playoff, ou seja, vamos ter mais 2 datas e um calendário apertado, então vai ficar complicado, a premiação é razoável, mas também não é tanto assim e tal, então eu vou escalar um time reserva. Bom, então você escala um time reserva que vai lá, faz um jogo disputado, pegado, os caras, né, se entregam e por acaso perde. Enfim, é do jogo, né? Agora, da forma como foi hoje, veja, é que o jogo de hoje, ele foi uma coisa assim, constrangedora demais para a reputação do Corinthians e para a própria reputação de quem estava em campo, porque ninguém jogou nada e praticamente ninguém se esforçou para fazer coisa nenhuma. Hoje o Corinthians parecia terra de ninguém. Então,
sabe, o Corinthians não pode se dar ao despeito de fazer o que fez hoje. O torcedor do Corinthians está envergonhado porque o torcedor do Corinthians não merece ver o que ele teve o sabor de ver. E o Depay também entregando pouquíssimo. É um Corinthians aí sendo um papelão de novo numa competição sul-americana. É o Flávio Prado de novo tendo motivinho para sorrir, para zoar. E se o América de Cali passar nessa desgraça dessa repescagem, eu vou ter que pagar R$100 pra cara de bobo do Piperno. Eu acho que já... Porque realmente foi lembrado. Ele apostou que o América de Cali passa, eu apostei que o Corinthians. Eu já tô lascado, pra variar. Sempre quando eu aposto no Corinthians, eu me lasco. E aí, o que foi com essa cara de bobo, gente? Você só reforça o que eu tô falando. Não, veja, eu sempre fico muito preocupado quando eu concordo com você. E hoje eu estou concordando em muita coisa. Agora, eu acho o seguinte, o VAR, e o Bruno Prado está de acordo comigo, é o seguinte, o playoff também é uma fase. Exatamente. O América passou de fase. O Corinthians não chegou a essa fase. Eu acho que mas é justo. Aí, vamos lá. Eu não perguntei nada pra você, nem pro Raí, que resolveu concordar. Eu tô cagando pro que vocês consideram. A minha aposta foi quem passar de fase. E o América passou de fase. Não. O América passou pra repescagem. Ele vai jogar. Próxima fase. Passou pra repescagem. Ele vai jogar o playoff. Pera lá. É o seguinte. Passou pro playoff. Pera lá, eu vou te provar. Repescagem, não é playoff. Eu vou te provar agora que passou. Raí, não tem premiação para jogar esse negócio? Tem. Então, se tem premiação para jogar essa outra fase, é uma... Como você é patético. Se passar pro mata-mata, eu vou até te pagar. 2 milhões e 800 mil reais. Aí, ó, 2 milhões e 800. Pra não falar depois que eu não assumi. Eu vou te pagar, mas é uma palhaçada. A gente apostou quem passa de fase. O que você tá falando, Bruno? Não, eu tô confirmando, vai pagar, ó, tá vendo? Vai então, R$100 porque pra... passou, o Raí acabou de falar que são 2 milhões e 800 mil de premiação. Ou seja, cagando por é dinheiro. uma outra fase. Quem passa de fase. Mas não é uma outra fase? Que é outra fase? Repescagem. Só me faltava essa, repescagem. É outra fase. Mas eu vou pagar. Eu vou te pagar, porque eu mereço me lascar. Isso. Por causa desse Corinthians. Cara, a sonsidão do Bruno é algo irritante. Como ele é sonso.